Alma querida, neste momento, silenciamos o coração e aquietamos a mente. Pedimos licença aos benfeitores espirituais, aos mentores que nos acompanham, e a todos os amigos da luz que trabalham em favor do bem junto conosco. Que esta mensagem não seja apenas palavras, mas um bálsamo para as almas cansadas, um lembrete para os corações aflitos e uma luz suave para aqueles que caminham na escuridão. Que possamos ser instrumentos fiéis, dizendo apenas o que precisa ser dito, da forma que precisa ser dita, para quem precisa ouvir. Que assim seja. Que a paz do Cristo envolva teu coração agora. Respire devagar. Permita que estas palavras cheguem sem julgamento, sem acusação, apenas como um cuidado. Antes de seguirmos, faça um convite simples e respeitoso. Se você sente que esse tipo de mensagem te ajuda a refletir, a acalmar a mente e a cuidar da alma, considere se inscrever no canal. Não é apenas acompanhar vídeos. É manter por perto um espaço de consciência, silêncio e orientação espiritual, para quando você precisar. O que será dito aqui não vem para assustar. Não vem para condenar. E muito menos para apontar dedos. Este é um tema delicado. E precisa ser tratado com verdade, mas também com amor. Há relatos atribuídos à espiritualidade, trazidos com muito cuidado por Chico Xavier, que nos convidam a olhar para certos hábitos do corpo de uma forma mais profunda. Não apenas como escolhas físicas, mas como experiências que também tocam a alma. Entre esses temas, um dos mais sensíveis é o uso do cigarro. Muitos se perguntam, em silêncio, o que isso significa espiritualmente? Existe alguma consequência além do corpo? Por que me sinto preso a algo que sei que me faz mal? Essas perguntas não nascem da fraqueza. Nascem da consciência. Na visão espírita, o ser humano não é apenas corpo. Ele é espírito utilizando um corpo como instrumento de aprendizado. Tudo o que fazemos com esse instrumento reverbera, de alguma forma, em níveis mais sutis da nossa existência. Chico Xavier explicava com muito cuidado que o corpo físico é uma dádiva temporária. Não como algo sagrado no sentido de intocável, mas como um empréstimo precioso. E toda a relação que mantemos com ele reflete também o estado interno da alma. Isso não significa que adoecer seja culpa. Não significa que quem sofre esteja sendo punido. A espiritualidade não funciona assim. Mas significa que certos hábitos criam vínculos energéticos que vão além da matéria. Segundo relatos espirituais, o cigarro não atua apenas nos pulmões. Ele também cria uma espécie de névoa vibratória ao redor do espírito encarnado. Uma névoa que dificulta a clareza mental, enfraquece a percepção espiritual e prende a consciência a sensações repetitivas. Isso não acontece porque o espírito é fraco. Acontece porque a dependência não nasce no corpo. Ela começa antes, na alma. Muitos espíritos chegam à encarnação já trazendo tendências, vícios emocionais, carências profundas e necessidades de fuga. O cigarro, nesse contexto, aparece como um anestésico. Não apenas para o corpo, mas para emoções que não sabem lidar com a própria dor. Chico Xavier falava com imensa compaixão sobre isso. Ele nunca tratou o fumante como alguém inferior ou culpado. Pelo contrário. Sempre destacou que, por trás do vício, existe quase sempre uma alma cansada. Cansada de lutar. Cansada de sentir. Cansada de resistir. O cigarro se torna, então, um companheiro silencioso. Um alívio momentâneo. Uma pausa artificial em meio ao caos interno. E é justamente aí que mora o perigo espiritual. Não no ato em si, mas no laço que se cria. Segundo a visão espiritual, tudo aquilo que gera dependência excessiva cria também sintonia. Sintonia com estados emocionais densos, e em alguns casos, com consciências espirituais que ainda se encontram presas aos mesmos hábitos. Isso não é motivo para medo. É motivo para consciência. Há relatos que explicam que espíritos desencarnados, ainda ligados ao vício do cigarro, buscam proximidade com encarnados que fumam, não para prejudicar, mas para reviver sensações que já não podem ter sozinhos. Essa aproximação acontece por afinidade vibratória. E, novamente, isso não é culpa do encarnado.
É apenas uma consequência natural de sintonia. Por isso, muitos fumantes relatam um cansaço que não passa. Uma ansiedade sem causa clara. Uma sensação de peso mesmo quando a vida parece estar em ordem. A espiritualidade explica que isso pode estar ligado não apenas ao efeito físico da substância, mas ao campo energético constantemente sobrecarregado. O mais importante de tudo é entender que ninguém é abandonado por isso. Ninguém é punido. Ninguém é condenado. A espiritualidade não fecha portas. Ela oferece caminhos. Chico Xavier sempre ressaltava que o primeiro passo nunca é parar a força. É compreender. Porque quando a consciência desperta, a mudança deixa de ser luta e passa a ser decisão. Talvez você ainda não esteja pronto para largar o cigarro. E tudo bem. Talvez você esteja apenas começando a perceber que existe algo além do hábito. E isso já é muito. A espiritualidade valoriza pequenos despertares. Pequenas perguntas. Pequenos movimentos internos. Não existe cobrança. Existe acompanhamento. Se esta mensagem está te fazendo refletir, apenas acolha. Não se critique. Não se pressione. Apenas observe o que surge dentro de você. Na próxima parte, vamos falar sobre o vínculo espiritual que se forma com o vício, como ele se mantém ao longo do tempo e por que, segundo a visão espiritual, libertar-se dele não é apenas um ato de saúde física, mas também um profundo gesto de amor à própria alma. Por agora, permaneça em paz. Respire. E lembre-se, consciência nunca chega para punir. Ela chega para libertar. Paz e luz. Na continuidade dessa reflexão, é importante entender algo com clareza e sem medo: o vínculo que se forma com o cigarro não é apenas químico. Ele é emocional, mental e, segundo a visão espiritual, também energético. Quando falamos de vínculo espiritual, não estamos falando de algo místico ou assustador. Estamos falando de sintonia. De frequência. De afinidade. Tudo na vida funciona por aproximação vibratória. Pensamentos atraem pensamentos. Emoções se conectam a emoções. Hábitos criam campos. Chico Xavier explicava com muito cuidado que o espírito encarnado vive mergulhado em um campo vibratório constante, formado por pensamentos, sentimentos e ações repetidas. Esse campo não é fixo. Ele muda conforme o estado interior da pessoa. Mas hábitos persistentes tendem a estabilizar esse campo em uma determinada frequência. O cigarro, segundo relatos espirituais, atua como um elemento que fixa a consciência em níveis mais densos de percepção. Não porque seja maligno, mas porque gera dependência sensorial e emocional. Ele prende o espírito à necessidade constante de estímulo, dificultando o silêncio interior. Muitos fumantes relatam que o cigarro o acalma. Mas, espiritualmente, essa calma é apenas momentânea. O que acontece, na verdade, é uma anestesia temporária de emoções que pedem atenção. Ansiedade, angústia, solidão, medo, insegurança. O cigarro não cria essas emoções. Ele apenas as encobre por alguns instantes. E toda vez que algo encobre, em vez de resolver, cria-se um ciclo. O espírito sente o desconforto. Busca o cigarro. Sente alívio. O efeito passa. O desconforto retorna. Esse ciclo, repetido ao longo do tempo, aprofunda o vínculo. Não apenas com a substância, mas com o estado emocional que sustenta o hábito. Chico Xavier falava que o vício é, quase sempre, um pedido de socorro mal compreendido. A alma pede descanso, cuidado, atenção. Mas, sem saber como obter isso de forma saudável, encontra atalhos. O cigarro se torna um desses atalhos. Do ponto de vista espiritual, isso gera um campo energético mais vulnerável. Não fraco, mas permeável. Um campo onde influências externas podem se aproximar com mais facilidade. Não para dominar, mas para compartilhar sensações semelhantes. Espíritos desencarnados que ainda se encontram presos ao hábito do fumo, segundo relatos, sentem enorme dificuldade após a morte do corpo.
Sem pulmões, sem nicotina, sem o estímulo físico, eles buscam alívio se aproximando de encarnados que fumam. Essa aproximação acontece por afinidade vibratória, não por invasão. É importante reforçar que isso não transforma o fumante em culpado. Apenas mostra que o hábito não afeta apenas quem fuma, mas cria um campo compartilhado de sensações. Muitos desses espíritos também estão sofrendo. Também estão presos. Também não sabem como se libertar. A espiritualidade os trata com o mesmo cuidado e compaixão. Por isso, Chico Xavier nunca usou o medo como ferramenta. Ele sempre destacou que o primeiro passo não é expulsar, lutar ou entrar em pânico. É elevar a própria vibração. E isso começa pela consciência. Quando a pessoa começa a perceber que o cigarro está ligado a algo mais profundo, algo muda internamente. O ato deixa de ser automático. Passa a ser observado. E a observação já é o início da libertação. Talvez você perceba que fuma mais quando está ansioso. Ou quando está sozinho. Ou quando se sente pressionado. Ou quando não consegue expressar o que sente. Essas percepções são valiosas. Elas mostram onde a alma pede cuidado. Se, enquanto ouve essa mensagem, você sente que esse tipo de reflexão te ajuda a se observar sem culpa e com mais clareza, considere se inscrever no canal. Não como promessa de mudança imediata, mas como um espaço contínuo de consciência, para caminhar passo a passo, no seu tempo. A espiritualidade não exige que você largue o cigarro de uma vez. Ela entende processos. Entende recaídas. Entende limitações humanas. O que ela convida é a mudar a relação com o hábito. Em vez de fumar automaticamente, fumar com consciência. Em vez de negar a dependência, observá-la. Em vez de se punir, se acolher. Esse movimento interno enfraquece o vínculo energético aos poucos. Porque o hábito deixa de ser inconsciente. E tudo que se torna consciente perde força. Há relatos espirituais que explicam que, quando o encarnado começa a desejar sinceramente se libertar, mesmo que ainda não consiga, a espiritualidade se aproxima com mais intensidade. Mentores inspiram pensamentos, fortalecem a vontade, criam oportunidades de apoio. Nada acontece sozinho. Muitas pessoas tentam parar de fumar apenas com força de vontade e falham. Não porque sejam fracas, mas porque tentaram resolver apenas no corpo algo que também está na alma. Quando a pessoa cuida da emoção, o corpo responde melhor. Quando cuida da mente, o hábito enfraquece. Quando cuida do espírito, a dependência perde sentido. Esse é um processo de integração. Talvez você ainda não esteja pronto para parar. Mas talvez esteja pronto para entender. E isso já é um enorme passo. Na visão espiritual, ninguém é abandonado por seus vícios. Pelo contrário. Quanto maior a dificuldade, maior o amparo disponível. O problema é que, muitas vezes, o ruído interno impede a pessoa de perceber essa ajuda. O cigarro cria ruído. A consciência cria silêncio. E no silêncio, a orientação chega. Na próxima parte, vamos falar sobre o que acontece com o espírito após a morte quando o vínculo com o cigarro permanece, sempre com cuidado, sem imagens fortes, sem terror, apenas com clareza e compaixão, para que o entendimento gere libertação, não medo. Por agora, fique em paz. Observe a si mesmo com gentileza. E lembre-se, toda consciência que desperta já é sinal de auxílio espiritual em ação. Ao avançarmos nesse entendimento, é natural que surja uma pergunta silenciosa no coração de muitos: e quando a vida termina? O que acontece com o espírito que ainda está ligado ao cigarro? Essa pergunta não nasce do medo. Nasce da consciência que começa a despertar. Na visão espiritual, a morte não rompe automaticamente os hábitos da alma. Ela encerra o funcionamento do corpo físico, mas não apaga, de imediato, as tendências, os desejos e os vínculos emocionais construídos ao longo da encarnação. O espírito leva consigo aquilo que cultivou internamente. Chico Xavier explicava com muito cuidado que o espírito, ao desencarnar, acorda para a realidade espiritual carregando seu mundo íntimo. Seus pensamentos, seus afetos e também seus apegos.
Por isso, libertar-se de um vício ainda encarnado é sempre mais suave do que tentar fazê-lo depois. Isso não é uma ameaça. É uma explicação amorosa da realidade espiritual. O espírito que desencarna ainda fortemente ligado ao cigarro não sofre punição. Não existe castigo. O que existe é dificuldade de adaptação. Sem o corpo, ele já não consegue obter o estímulo físico da nicotina, mas o desejo permanece ativo na mente. Essa dissociação gera angústia, inquietação e confusão. Muitos desses espíritos relatam sensação de vazio. Outros relatam ansiedade intensa. Alguns se sentem perdidos, buscando algo que não conseguem encontrar. A espiritualidade os acolhe. Mas o processo de recuperação depende também do grau de consciência que desenvolveram em vida. Por isso, a encarnação é vista como uma grande oportunidade. Não para a perfeição, mas para preparo. Cada pequeno esforço feito aqui suaviza muito o caminho depois. Há relatos espirituais que descrevem verdadeiros hospitais no plano espiritual, destinados a espíritos que chegam ainda presos a vícios diversos. Nesses locais, são tratados com paciência, compreensão e amor. Recebem auxílio, orientação e tempo. Muito tempo. O problema não é o sofrimento em si. É o tempo que poderia ter sido usado para crescer e precisa ser usado para se reequilibrar. Quando o espírito compreende isso, ainda encarnado, algo muda. Ele passa a olhar para o hábito não apenas como um prazer ou um vício, mas como um laço que pode ser suavizado agora, pouco a pouco. Talvez você pense: mas eu fumo há tantos anos. Já tentei parar e não consegui. Isso faz parte de mim. A espiritualidade não ignora essas falas. Ela entende o peso delas. Mas também lembra que nada que foi construído aos poucos precisa ser desfeito de uma vez. A libertação espiritual acontece por camadas. Reduzir já é um passo. Questionar já é um passo. Orar pedindo força já é um passo. Cuidar das emoções já é um passo. Nada é perdido. Muitos espíritos, ao desencarnarem, lamentam não ter cuidado melhor do corpo. Não por culpa, mas por perceberem que o corpo era um aliado precioso no processo de evolução. Um instrumento que poderia ter sido usado com mais consciência. Essa percepção não vem como arrependimento doloroso, mas como aprendizado tardio. E todo aprendizado tardio exige mais tempo de recuperação. Por isso, a espiritualidade convida, não impõe. Convida o encarnado a refletir enquanto ainda pode agir com mais facilidade. Se, enquanto ouve essa mensagem, você sente que esse tipo de conteúdo te ajuda a compreender a vida espiritual sem medo e sem julgamento, considere se inscrever no canal. É uma forma simples de continuar recebendo reflexões que orientam com calma e respeito, no seu ritmo. Há também um ponto muito importante: e nem todo espírito que fumou enfrenta grandes dificuldades após a morte. Tudo depende do grau de apego. Do quanto o hábito dominava a mente. Do quanto ele era usado como fuga constante. A espiritualidade é justa e individualiza cada caso. Não existe regra fixa. Existe consciência. Há pessoas que fumam socialmente, sem grande dependência emocional. Há outras que fumam como forma de anestesiar dores profundas. São realidades diferentes, com consequências diferentes. O que a espiritualidade observa não é a quantidade de cigarros, mas o espaço que o hábito ocupa na vida da pessoa. Quando o cigarro se torna centro, quando ele organiza o dia, quando ele define o humor, quando ele é a única válvula de escape, o laço se aprofunda. E quanto mais profundo o laço, mais trabalho depois. Por isso, muitos mentores espirituais inspiram seus protegidos a buscarem pequenas substituições. Um momento de silêncio. Uma respiração consciente. Uma caminhada. Uma conversa sincera. Algo que ajude a alma a encontrar alívio sem depender da fumaça. Esses pequenos gestos enfraquecem o vínculo espiritual gradualmente. Talvez você não consiga imaginar sua vida sem um cigarro agora. Mas talvez consiga imaginar sua alma um pouco mais leve. A espiritualidade trabalha com imagens internas.
Quando a pessoa começa a desejar sinceramente mais leveza, mesmo sem saber como alcançá-la, esse desejo já cria movimento espiritual. Nada acontece de forma isolada. Quando a intenção muda, o auxílio se intensifica. Na próxima parte, vamos falar sobre como iniciar um processo de libertação espiritual do cigarro sem violência interna, sem culpa, sem promessas irreais. Um caminho possível, humano e gradual, alinhado com o que a espiritualidade ensina sobre cuidado com a alma. Por agora, fique em paz. Não se cobre. Apenas observe. A consciência já começou a trabalhar. À medida que essa compreensão se aprofunda, surge uma necessidade natural na alma e não apenas entender o vínculo com o cigarro, mas aprender como começar a se libertar dele sem violência interna. Porque muitas pessoas tentam parar brigando consigo mesmas, e essa guerra silenciosa costuma fortalecer ainda mais o laço que desejam romper. A espiritualidade nunca ensinou a libertação pela força. Ela ensina pela consciência. Libertar-se espiritualmente de um hábito não começa no corpo. Começa na relação que você tem com ele. Enquanto o cigarro for visto como inimigo, como única fonte de prazer ou como castigo inevitável, o vínculo permanece carregado de tensão. E onde há tensão, há apego. O primeiro passo espiritual é mudar o olhar. Em vez de perguntar o porquê eu não consigo parar, a pergunta se transforma em o que esse hábito tenta suprir em mim. Essa simples mudança já desloca a consciência do julgamento para a observação. Talvez o cigarro esteja ligado ao medo de ficar sozinho. Talvez a dificuldade de lidar com o silêncio. Talvez a ansiedade que nunca encontra descanso. Talvez emoções antigas que nunca foram acolhidas. Quando a pessoa começa a reconhecer isso, algo se suaviza. O hábito deixa de ser apenas um vício e passa a ser um sinal. Um pedido do corpo e da alma por cuidado. A espiritualidade trabalha exatamente nesse ponto. Ela não pede que você abandone o cigarro imediatamente. Pede que você comece a cuidar do que ele tenta esconder. Há um ensinamento espiritual muito importante: toda dependência diminui quando a necessidade emocional que a sustenta começa a ser atendida de outra forma. Não de forma perfeita, mas possível. Isso pode começar de maneiras simples. Respirar conscientemente antes de fumar. Perguntar a si mesmo se aquele cigarro é desejo ou fuga. Perceber o que sente naquele momento. Esses gestos parecem pequenos, mas são profundos. Porque quebram o automatismo. E tudo que deixa de ser automático perde força. Muitas pessoas acreditam que o processo espiritual exige grandes práticas, longas orações ou mudanças radicais. Mas, na maioria das vezes, ele começa com algo muito simples: presença. Estar presente no próprio corpo. No próprio sentimento. No próprio impulso. Quando a presença aumenta, o hábito enfraquece. Outro ponto essencial é o diálogo interno. Muitas pessoas se tratam com extrema dureza, repetindo frases como: eu sou fraco, não tenho força de vontade, nunca vou conseguir. A espiritualidade ensina que essas frases também criam vínculo, porque reforçam a identidade do vício. Você não é o vício. Você é o espírito que está aprendendo a se libertar dele. Trocar a linguagem interna é parte do processo espiritual. Em vez de se atacar, começar a se orientar. Em vez de se punir, começar a se acompanhar. Se, enquanto ouve essa reflexão, você sente que esse tipo de abordagem te ajuda a olhar para si mesmo com mais gentileza e lucidez, considere se inscrever no canal. Assim, você mantém por perto esse espaço de consciência contínua, que não cobra perfeição, apenas presença. A espiritualidade também ensina algo fundamental: libertação não acontece isoladamente. Quando a pessoa pede ajuda sincera, mesmo em silêncio, ela é amparada. Mentores espirituais inspiram ideias, fortalecem decisões, criam encontros e oportunidades. Mas o auxílio só consegue agir plenamente quando a pessoa deixa de lutar contra si mesma. Por isso, muitos processos espirituais de libertação começam com uma decisão simples: vou cuidar melhor de mim. Não eu vou parar de fumar, mas eu vou cuidar do que me faz querer fumar. Essa mudança de foco transforma tudo. Cuidar pode significar procurar apoio emocional.
Pode significar falar sobre o que nunca foi dito. Pode significar aceitar limites. Pode significar descansar mais. Pode significar chorar o que foi contido por anos. Nada disso é fraqueza. Tudo isso é força espiritual em construção. Há também o aspecto vibratório. À medida que a pessoa cuida mais do mundo emocional, sua vibração se eleva naturalmente. E, com isso, as influências espirituais ligadas ao vício começam a se afastar, não por expulsão, mas por falta de sintonia. Onde há mais clareza, a névoa se dissipa. Onde há mais presença, o apego enfraquece. É importante dizer, recaídas podem acontecer. E, espiritualmente, elas não anulam o caminho. Elas apenas mostram onde ainda há fragilidade. O erro não está em cair, mas em desistir de se observar. Cada tentativa ensina algo. Cada pausa amplia a consciência. Cada dia de cuidado conta. A espiritualidade não mede evolução por resultados imediatos, mas pela sinceridade do esforço. Talvez você ainda fume. Talvez ainda não consiga reduzir. Mas se hoje você se observa com mais honestidade do que ontem, já houve avanço espiritual. Outro ponto importante é a culpa. Muitos fumantes carregam culpa constante, e essa culpa pesa mais do que o próprio hábito. A espiritualidade não trabalha com culpa. Ela trabalha com responsabilidade amorosa. Responsabilidade não é se condenar. É se comprometer consigo. Quando a culpa diminui, a energia retorna. E quando a energia retorna, a mudança se torna possível. Na próxima parte, vamos falar sobre como a espiritualidade enxerga a decisão consciente de parar de fumar, o que acontece energeticamente quando essa escolha é feita, e como o auxílio espiritual se intensifica nesse momento, sempre respeitando o tempo e os limites de cada um. Por agora, fique em paz. Observe-se sem dureza. E lembre-se, libertação espiritual não é um ato de força. É um ato de cuidado contínuo com a própria alma. Paz e luz. Quando a decisão consciente começa a surgir, mesmo que ainda frágil, algo importante acontece no campo espiritual do indivíduo. Não é uma mudança abrupta, nem visível aos olhos, mas profunda o suficiente para ser sentida pela própria alma. A espiritualidade percebe quando a intenção muda. Não é preciso anunciar. Não é preciso prometer. Basta que o desejo de cuidado seja sincero. Quando isso acontece, segundo a visão espiritual, o campo energético do encarnado começa a se reorganizar. Pensamentos se tornam um pouco mais claros. Emoções começam a encontrar espaços diferentes para se expressar. E o vínculo com o hábito, embora ainda exista, deixa de ser absoluto. Chico Xavier explicava com muito cuidado que a intenção é uma força real no mundo espiritual. Ela cria direção. Ela abre caminhos. Ela permite que o auxílio se aproxime de forma mais efetiva. Quando alguém decide, ainda que internamente, quero cuidar melhor de mim, essa decisão é percebida. Mentores espirituais passam a inspirar com mais constância. Intuições surgem. Pequenas oportunidades aparecem. Nada milagroso, mas progressivo. Talvez você perceba a vontade de respirar mais fundo antes de fumar. Talvez comece a adiar o primeiro cigarro do dia. Talvez passe a questionar momentos automáticos. Talvez sinta desconforto ao fumar que antes não sentia. Esses sinais não são punição. São consciência se expandindo. A espiritualidade não atua quebrando o hábito de fora para dentro. Ela atua iluminando o processo de dentro para fora. Quando a luz entra, o que antes era automático começa a ser visto com outros olhos. E ver muda tudo. Há algo muito importante a ser dito aqui, e decidir cuidar de si não significa decidir nunca mais fumar imediatamente. Muitas pessoas desistem do processo espiritual porque confundem decisão com perfeição. Quando não conseguem cumprir uma expectativa rígida, se sentem fracassadas e abandonam o caminho. A espiritualidade não trabalha assim. Ela compreende o ritmo humano. Compreende recaídas. Compreende ambivalência. O que ela observa é a direção, não a velocidade.
Se a direção mudou, mesmo que lentamente, o processo está em curso. Quando a pessoa começa a reduzir, ainda que pouco, algo acontece também no campo espiritual. Espíritos desencarnados ainda ligados ao hábito começam a perder sintonia. Não porque sejam expulsos, mas porque a vibração já não é a mesma. Onde há menos apego, há menos ligação. E isso traz alívio. Muitas pessoas relatam, sem saber explicar, que ao reduzir o cigarro passam a dormir melhor, a sonhar diferente, a acordar com menos peso. A espiritualidade explica que isso ocorre porque o campo energético começa a se limpar gradualmente. Nada acontece de uma vez. Mas tudo acontece. Outro ponto essencial nesse processo é o perdão a si mesmo. Muitos fumantes carregam anos de autocrítica. Sentem vergonha. Sentem culpa. Sentem-se fracos. Essa carga emocional, muitas vezes, sustenta o próprio vício. A espiritualidade ensina que ninguém se liberta carregando ódio contra si. O perdão aqui não é moral. É energético. Quando você se perdoa por ainda não conseguir, a tensão diminui. Quando a tensão diminui, o apego enfraquece. Esse é um paradoxo espiritual. Quanto menos você se agride internamente, mais força real você desenvolve. Talvez você ainda esteja fumando. Mas agora fuma se observando. E isso já muda o campo. A espiritualidade valoriza imensamente esse estado de observação. Porque ele impede que o hábito domine completamente a consciência. Ele cria espaço. E onde há espaço, há escolha. Outro aspecto importante é compreender que o corpo responde ao cuidado espiritual. Quando a mente se acalma, o corpo pede menos estímulo. Quando as emoções encontram escuta, a ansiedade diminui. Quando o espírito se sente amparado, a necessidade de anestesia cai. Por isso, muitos processos espirituais de libertação do cigarro caminham junto com mudanças sutis no estilo de vida. Não como obrigação, mas como consequência. A pessoa começa a buscar mais silêncio. Mais contato com a natureza. Mais pausas reais. Mais momentos de presença. Nada disso é imposto. Tudo surge naturalmente. E se, em algum momento, você sentir medo de falhar, lembre-se, a espiritualidade não trabalha com reprovação. Ela trabalha com aprendizado. Cada tentativa ensina algo. Cada queda mostra onde ainda há fragilidade. E fragilidade não é pecado. É ponto de cuidado. Você não está atrasado. Você não está errado. Você está em processo. Há também um ganho espiritual muito importante quando a pessoa decide se cuidar, ela se torna exemplo silencioso. Não pelo discurso, mas pela vibração. Outras pessoas percebem. Outras consciências se inspiram. O campo ao redor se eleva. Isso acontece sem que você perceba. A espiritualidade age muito mais pelo exemplo vibratório do que pelas palavras. Talvez você ainda não consiga imaginar sua vida totalmente sem um cigarro. Não se cobre por isso. Imaginar o fim não é necessário agora. Basta caminhar um pouco além do ponto onde você está. Passo a passo. Sem violência. Sem promessas irreais. Na próxima parte, vamos falar sobre o papel da oração, da intenção e do pedido sincero de ajuda espiritual nesse processo. Não como fórmula mágica, mas como diálogo íntimo da alma com a vida, capaz de fortalecer profundamente a caminhada de libertação. Por agora, permaneça em paz. Confie no processo. A consciência já está fazendo o seu trabalho. À medida que o processo de libertação amadurece, algo muito profundo começa a acontecer no íntimo do espírito, a pessoa passa a se relacionar com a própria vida de forma mais consciente. Não apenas com o hábito do cigarro, mas com tudo aquilo que antes era vivido no automático. A espiritualidade observa esse momento com grande atenção. Porque quando um vício começa a perder força, não é apenas o hábito que se transforma. É a forma como a alma se posiciona diante da existência. A pessoa passa a escutar mais o corpo. Passa a respeitar mais os próprios limites. Passa a perceber quando está cansada, quando precisa parar, quando precisa falar, quando precisa silenciar.
Esse é um dos maiores ganhos espirituais do processo. Muitos acreditam que o objetivo é apenas só parar de fumar. Mas, na visão espiritual, o objetivo real é recuperar a autonomia interior. É deixar de ser conduzido por impulsos automáticos e passar a agir com mais presença. Quando isso acontece, o espírito começa a experimentar algo novo, liberdade. Não uma liberdade absoluta, mas possível. Uma liberdade que permite escolher, mesmo quando o desejo ainda existe. Uma liberdade que não nega a vontade, mas não se submete totalmente a ela. Esse estado não surge de um dia para o outro. Ele é construído. Talvez você perceba que, em alguns dias, tudo flui melhor. Em outros, o desejo retorna com força. Isso não significa retrocesso. Significa que o processo está vivo. A espiritualidade compreende essas oscilações como parte natural da reorganização interna. Nada que foi sustentado por anos se dissolve sem resistência. Outro ponto muito importante é compreender o papel da oração e da intenção sincera. Não como pedidos desesperados, mas como diálogo íntimo com a própria consciência e com a espiritualidade que acompanha. Orar, na visão espiritual, não é implorar. É alinhar. Quando a pessoa ora pedindo força, clareza e serenidade, ela não está pedindo que o vício desapareça magicamente. Está pedindo sustentação para atravessar o processo com mais lucidez. E isso é atendido. Muitos espíritos relatam que, quando a pessoa começa a orar com sinceridade, mesmo que de forma simples, algo se suaviza. A mente fica menos agitada. O corpo relaxa um pouco mais. O impulso perde intensidade. A oração cria um campo vibratório mais elevado. E nesse campo, o vínculo com hábitos densos começa a enfraquecer naturalmente. Não é a palavra que transforma. É a intenção. Às vezes, a oração não vem em forma de palavras bonitas. Vem em forma de pensamento simples e me ajuda a atravessar esse momento. Isso já é suficiente. A espiritualidade entende a linguagem do coração. Outro aspecto fundamental é a paciência consigo mesmo. Muitos processos espirituais fracassam não por falta de vontade, mas por excesso de cobrança. A pessoa se exige demais, se compara, se julga, e acaba fortalecendo a tensão interna que sustenta o hábito. A espiritualidade ensina que o caminho do meio é o mais seguro. Nem indulgência total, nem rigidez extrema. Consciência com gentileza. Talvez você perceba que, ao se tratar com mais respeito, o desejo diminui. Porque o cigarro muitas vezes ocupa o lugar de um cuidado que nunca foi oferecido de verdade. Quando o cuidado começa a existir, o hábito perde função. Há também uma mudança importante no campo espiritual quando a pessoa se compromete consigo. Espíritos mentores conseguem se aproximar com mais clareza. Intuições se tornam mais frequentes. Sensações de amparo surgem em momentos de dificuldade. Isso não significa que tudo ficará fácil. Significa que você não caminha mais sozinho. A espiritualidade trabalha muito no campo do fortalecimento interno. Ela não tira os desafios, mas oferece sustentação para atravessá-los. E essa sustentação se manifesta de formas simples, uma ideia diferente, uma decisão mais calma, um impulso menos intenso. Tudo isso soma. Outro ponto importante é aceitar que cada pessoa tem seu tempo. Não existe prazo espiritual para a libertação. Comparar-se com outros só cria frustração. A espiritualidade observa o esforço individual, não o ritmo alheio. Talvez alguém pare de fumar rapidamente. Talvez outro leve anos. Ambos podem estar evoluindo. O que importa é a direção da caminhada. À medida que o processo avança, a pessoa começa a perceber ganhos que vão além do hábito. A autoestima melhora. A confiança cresce. A sensação de estar no controle da própria vida se fortalece. Esses ganhos espirituais são preciosos. Porque mostram à alma que ela é capaz de se transformar. E essa confiança se estende para outras áreas da vida. O espírito aprende que pode mudar. Que pode escolher diferente. Que pode cuidar de si. Esse aprendizado não se perde.
Mesmo que, em algum momento, o hábito ainda esteja presente, o espírito já não é o mesmo. Ele já não está dormindo. Já não está totalmente identificado com o impulso. A consciência. E onde a consciência, há a possibilidade. A espiritualidade valoriza imensamente esse estado. Porque ele indica que a alma está pronta para voos mais leves, mesmo que ainda caminhe pelo chão. Na próxima e última parte, vamos integrar tudo o que foi dito, trazendo um fechamento de paz, orientação prática e consolo. Um encerramento que não cobra, não assusta, mas convida a seguir com mais consciência e serenidade. Por agora, permaneça em silêncio por alguns instantes. Sinta o que foi tocado. E confie, o processo continua, mesmo quando você não percebe. Paz e luz. Agora, permita que este encerramento chegue como um repouso para a alma. Não como um ponto final rígido, mas como um lugar de descanso depois de uma caminhada profunda. Tudo o que foi dito até aqui não teve a intenção de criar medo, culpa ou pressão. A espiritualidade não trabalha com ameaças. Ela trabalha com consciência. E consciência, quando chega de forma verdadeira, sempre liberta. Se você ouviu esta mensagem até aqui, algo dentro de você já está em movimento. Talvez ainda exista dúvida. Talvez ainda exista resistência. Talvez ainda exista apego. Mas existe também algo novo, percepção. E percepção muda tudo. O cigarro, dentro da visão espiritual, nunca foi visto como um pecado ou como um erro imperdoável. Ele é compreendido como um sinal. Um sinal de que a alma, em algum momento, encontrou dificuldade de lidar com suas próprias dores, seus vazios ou suas tensões internas. Isso não diminui quem você é. Não define seu valor. Não te afasta da espiritualidade. Pelo contrário. Muitas vezes, é justamente a dificuldade que aproxima o espírito do aprendizado mais profundo. Você não está sendo observado para ser julgado. Você está sendo acompanhado para ser amparado. A espiritualidade sabe que a libertação verdadeira não acontece pela força, mas pelo amadurecimento. Quando o espírito compreende, ele naturalmente começa a se reorganizar. E essa reorganização acontece no tempo certo, respeitando limites reais. Talvez você ainda fume. Talvez ainda sinta desejo intenso. Talvez ainda não consiga imaginar sua vida sem esse hábito. Tudo bem. A espiritualidade não exige que você esteja pronto para tudo agora. Ela apenas convida você a continuar consciente. A observar seus impulsos. A escutar suas emoções. A cuidar melhor do que sente. Porque, no fundo, o processo nunca foi apenas sobre o cigarro. Sempre foi sobre cuidado. Cuidar do corpo que te permite estar aqui. Cuidar da mente que organiza suas escolhas. Cuidar da alma que carrega histórias, dores e aprendizados. Quando você começa a se tratar com mais respeito, algo muda no campo interno. A tensão diminui. A necessidade de anestesia cai. E o hábito começa a perder o lugar central que ocupava. Isso não acontece de forma linear. Haverá dias bons. Haverá dias difíceis. Mas a diferença é que agora você não caminha mais no escuro. Você sabe que existe um sentido maior. Você sabe que existe amparo. Você sabe que pode pedir ajuda, humana e espiritual. E pedir ajuda não é fraqueza. É maturidade. A espiritualidade se aproxima com mais força quando percebe sinceridade. Não quando vê perfeição, mas quando vê honestidade. Quando a pessoa admite, estou tentando, isso já abre portas. Talvez, ao longo da vida, você tenha usado o cigarro como companhia. Como pausa. Como suporte. Como silêncio artificial. E agora, ao imaginar deixá-lo, sinta um vazio. Esse vazio não é ausência. É espaço. Espaço para que outras formas de cuidado entrem. Outras formas de alívio. Outras formas de presença. Nada precisa ser substituído de uma vez. Tudo pode ser construído aos poucos. A espiritualidade caminha com processos graduais.
Ela respeita o tempo do espírito. E nunca abandona quem decide se observar com mais verdade. Se, ao longo deste roteiro, você sentiu momentos de identificação, de consolo ou de clareza, permita-se um último gesto simples e consciente. Se inscrever no canal não é apenas acompanhar conteúdos. É manter por perto um espaço de reflexão, silêncio e orientação espiritual, para quando a alma precisar lembrar que não está sozinha. E se você conhece alguém que fuma, alguém que sofre com esse hábito, alguém que carrega a culpa ou medo por não conseguir parar, compartilhar esta mensagem pode ser um ato de cuidado. Às vezes, não sabemos o que dizer. Mas podemos oferecer palavras que acolhem, em vez de acusar. Não é sobre convencer. É sobre alcançar. Que esta mensagem encontre quem precisa, no tempo certo, do jeito certo. Agora, respire fundo mais uma vez. Sinta seu corpo. Sinta sua presença. Você não é definido por um hábito. Você é definido pela consciência que está despertando. A vida continua. E com ela, novas escolhas se tornam possíveis. Siga com gentileza consigo. Com paciência. Com verdade. A espiritualidade caminha ao seu lado, não para te cobrar, mas para te sustentar. Paz no coração. Luz no caminho.